Saudações a todos. Então, dando continuidade ao estudo que estamos fazendo, buscando no prefácio do livro Nos Bastidores da Obsessão, em que estamos vendo reuniões sérias, em que Manuel Filomeno de Miranda nos traz excelentes apontamentos. Falávamos então das situações dos processos de vampirização em função ali dos nossos arrastamentos, das nossas tendências, não é? E continuando então, consequentemente, necessárias se fazem muita vigilância e observação, mesmo porque grande parte desses visitadores é trazida para que o exemplo dos encarnados lhes constitua a lição viva de despertamento, mudando-lhes a direção mental e interessando-os na solução dos afligentes problemas que os infelicitam e maceram, mesmo quando disso não se apercebem ou fingem não os experimentar. Então é muito importante aqui compreendermos que ele está colocando sobre a necessidade dos que lidam com as desobsessões, obsessões e desobsessões nos trabalhos de desobsessão, nas sessões doutrinárias, né, nos tratamentos específicos, que todos estejam preparados na boa conduta, no comportamento saudável, porque além de tudo, além desses espíritos serem atraídos e poderem se manifestar através dos médiuns e, consequentemente, terem ali a oportunidade do esclarecimento, do encaminhamento, é visado também, é objetivado também que esses espíritos que estão presos ainda a essas atitudes indevidas, em observando os médiuns, em observando ali os trabalhadores que estão no seu raio de percepção, consigam, pelo exemplo, buscarem também uma direção mental, né? Passando a se interessar pela solução dos seus afligentes problemas, né? Que tanto os infelicitam. Daí a necessidade de todo trabalhador buscar a sua mudança para melhor, buscar ali o seu comportamento saudável, porque inclusive muitas vezes é permitido. Não só é permitido porque eles são livres também, muitas vezes eles são encaminhados a lares desses mesmos trabalhadores para terem oportunidade de observar que aquilo que eles falam no momento da orientação, no momento do esclarecimento, da doutrinação, como se diz, não é incompatível com aquilo que eles fazem na vida privada. Então, muitas vezes, eles acompanham a esses espíritos nos lares dos trabalhadores, né? E outras vezes, esses espíritos, por vontade própria, né, se dirigem, acompanham ali o médium, né, observando. Daí a necessidade de termos essa responsabilidade. Para que uma sessão espírita possa interessar os instrutores espirituais, não pode abstrair do elevado padrão moral de que se devem revestir todos os participantes, pois que, se o senho carregado e sisudo na terra pode apresentar um homem como sendo de bem, em verdade, só a exteriorização dos seus fluidos, isto é, a vibração do seu próprio espírito, que é resultante dos atos morais praticados, o distingue das diversas criaturas, oferecendo material específico aos instrutores desencarnados para as múltiplas operações que se realizam nos abençoados núcleos espiritistas sérios, que têm visto o santificante programa da desobsessão espiritual, né? Então, é muito importante
que as reuniões sejam sérias, voltadas ao bem, em nome de Deus e de Jesus, e com isso, todo centro espírita que busca todos esses cuidados terão a coordenação, a direção e as presenças desses espíritos do bem. E no item seguinte, que é o item F, e é o último item desta parte do prefácio, ele colocou em oração: Senhor, ensina-nos a respeitar a força do direito alheio na estrada do nosso dever. Ante as vicissitudes do caminho, recorda-nos de que no supremo sacrifício da cruz, entre o escárnio da multidão e o desprezo da lei, erigiste um monumento à justiça na grandeza do amor. Ajuda-nos assim a esquecer todo o mal, cultivando a árvore generosa do perdão. Estimula-nos à claridade do bem sem limites, para que o nosso entusiasmo na fé não seja igual a ligeiro meteoro riscando o céu de nossas esperanças para apagar-se depois. Concede-nos a felicidade ímpar de caminhar na trilha do auxílio, porque só aí, através do socorro aos nossos irmãos, aprendemos a cultivar a própria felicidade. Tu que nos ensinaste sem palavras, no testemunho glorioso da crucificação, ajuda-nos a desculpar incessantemente, trabalhando dentro de nós mesmos pela transformação do nosso espírito na sucessão do tempo, dia a dia, noite a noite, a fim de que, lapidado, possamos apresentá-lo a Ti no termo da nossa jornada. Ensina-nos a enxergar a Tua ressurreição sublime, mas permite também que recordemos o suplício da Tua solidão, a coroa de espinhos, a cruz infamante e o silêncio tumular que a precederam, como lições incomparáveis para nós na hora do sofrimento quando nos chegue. Favorece-nos com a segurança da ascensão aos altos cimos, porém, não nos deixes olvidar que após a jornada silenciosa, durante 40 dias e 40 noites entre jejum e meditação, experimentaste a perturbação do mundo e dos homens, em tentações implacáveis que naturalmente atravessarão também nossos caminhos. Dá-nos a certeza do reino dos céus. Todavia, não nos deixes esquecer que na terra, por enquanto, não há lugar para os que te servem, tanto quanto não o houve para ti mesmo, auxiliando-nos, entretanto, a viver no mundo até a conclusão da nossa tarefa redentora. Ajuda-nos, divino companheiro, a pisar os espinhos sem reclamação, vencendo as dificuldades sem queixas, porque é vivendo nobremente que fazemos jus a uma desencarnação honrada como pórtico de uma ressurreição gloriosa. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, ajudando-nos a esquecer todo o mal para sermos dignos de Ti. Depois ele faz o convite à leitura do livro, né? E finaliza esse final do prefácio, que é examinando a obsessão, mas eu acho que vale a pena nós buscarmos na abertura do prefácio, num outro capítulo, em que ele chama de exórdio. Exórdio é a abertura, né? Preâmbulo. Então ele coloca uma passagem que Allan Kardec nos traz na Gênese. Pululam em torno da terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes.
A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Encontramos essa colocação de Allan Kardec no livro A Gênese, que é o seu último livro, em que ele fala ali sobre as obsessões e as possessões, né? E quando Kardec escreveu a Gênese, nós sabemos que ele já tinha ali uma vasta experiência no trato, no lidar com as obsessões das mais graves, inclusive aquelas realmente que nós vemos nos filmes, né? Em que ali aquelas criaturas, aqueles médiuns, na verdade, se colocavam num desequilíbrio tal, né? Muitas vezes requisitando a presença dos exorcistas, e Kardec teve a oportunidade de lidar com essas situações, né? Não se conseguindo ali com o exorcismo, buscavam a Kardec, e ele teve essa oportunidade de observar, e muitos desses casos muito difíceis, que ele passou a chamar de possessão, já mais profundamente do que no livro dos Espíritos, ou até mesmo no livro dos Médiuns, verdadeiramente, né? No livro dos Médiuns, que ele discorre ali largamente sobre as obsessões, ele, no decorrer do tempo, ele foi se inteirando e observando e tendo essas experiências mais profundas, com casos de muita dificuldades. E com isso, né, ele traz ali na Revista Espírita e na própria obra básica, né, muitos exemplos destas situações, né, mas com os mais detalhes na Revista Espírita. Então vamos lá. A obsessão, mesmo nos dias de hoje, diz Manuel Filomeno de Miranda nessa abertura, então, que é o início do prefácio do livro Nos Bastidores da Obsessão, pela psicografia de Divaldo Franco. A obsessão, mesmo nos dias de hoje, constitui tormentoso flagício social. Está presente em toda parte, convidando o homem a sérios estudos. As grandes conquistas contemporâneas não conseguiram ainda erradicá-la. Ignorada propositadamente pela chamada ciência oficial, prossegue colhendo nas suas malhas diariamente verdadeiras legiões de incautos, que são os descuidados, né? Que se deixam arrastar a resvaladouros sombrios e truanescos, nos quais padecem irremissivelmente até a desencarnação lamentável, continuando não raro, mesmo após o traspasse, isto é, porque a morte continua triunfando, ignorada, tal ponto de interrogação cruel para muitas mentes e incontáveis corações. As disciplinas e doutrinas decorrentes da psicologia experimental nos seus diversos setores preferem continuar teimosamente arregimentando teorias que não respondem aos resultados da observação demorada e das constatações de laboratório, como se a imortalidade somente merecesse acirrado combate e não investigação imparcial, capaz de ensejar ao homem esperanças e consolações, quando tudo lhe parece conspirar contra a paz e a felicidade. Não tenhamos dúvidas que esses tantos que se dedicam a combater a imortalidade da alma
quando teriam inteligência suficiente para investigar antes de afirmar coisas que desconhecem, trarão duras consequências para suas encarnações futuras, porque terão que reparar tudo isso, né? Levando o esclarecimento, uma vez alcançado, a todos aqueles a quem que foram prejudicados por essas colocações. Mentes preguiçosas também, não resta dúvida, mas muitas vezes não inteligentes o suficiente para peneirar, para filtrar e para buscar comunicações, argumentações plausíveis, não se deixando levar por esses tantos pseudo-sábios, muitos dos quais extremamente cativantes, que levam multidões, invigilantes, incautos, descuidados por não avaliarem e embarcarem nas teses que são apresentadas sem um aprofundamento. Continuando, desde as honestíssimas pesquisas do barão von de Gudenstube, em 1855, e as do professor Roberto Are, insuspeito lente de Química na Universidade de Pensilvânia em 1856, que concluíram pela realidade do espírito pré-existente ao berço e sobrevivente após o túmulo, que os cientistas conscientes das suas responsabilidades se têm entregue ao afã da verificação da imortalidade. E todos aqueles que se dedicaram à observação e ao estudo, à experimentação e ao fenômeno, são concordes na comprovação da continuidade da vida depois da morte. Não precisaria nem de muito esforço, né? Nem de muito esforço, seria preciso muito esforço para que esses pseudo-sábios buscassem se inteirar, né? E para os que replicam essas matérias, também parassem para analisar, porque há muitos casos, há muitas observações que não partem do religioso propriamente dito, digamos assim, parte de pesquisas por parte de cientistas, né? E temos ali, ouvíamos hoje mesmo uma situação de uma criança de 3 anos que chorava muito, sentia muita saudade do lar e dizia para os pais que ficavam assim estupefatos, dizia: vocês não são meus pais. E passou a descrever para esses pais detalhes de uma região, tipo uma aldeia, de alguma localidade que agora não me vem à mente, mas que essa criança de 3 anos descrevia os hábitos culturais desse povo, dessa região, dessa aldeia, a cultura da alimentação. Então, muitos detalhes que essa criança de 3 anos trazia com o seu nome, né? A forma com que tinha desencarnado, com que tinha morrido, a família que fez com que esses pais fossem buscar. E tal a riqueza dos detalhes que encontrou, né? Encontrou ali os familiares e pôde então ser colocado nessas obras, nesses livros. Nós sabemos que há muitos, eu não sei onde esse caso está contado, não sei se foi uma experiência
pessoal do Divaldo Franco, que ele ficou sabendo, ou se faz parte daquele livro muito importante, 20 casos de reencarnações. Então, aqueles que têm dúvidas, aqueles que têm um parente na casa, ali um familiar, muito avesso às ideias que trazem ali o cunho de religiosidade, eu nem falo religião, porque o Espiritismo não é propriamente uma religião, mas sim de cunho, né, religioso, porque ele desperta a religiosidade, nos aproximando de Jesus, de Deus, né, nos levando a este lado da nossa essência divina. Então, não resta dúvida que ele tem esse aspecto religioso que foi trazido pelo Evangelho segundo o Espiritismo, mas nos lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro livro que Allan Kardec trouxe. Primeiramente, o Livro dos Espíritos, marco inicial, né? A pedra angular ali da doutrina, o ponto inicial, né? Da doutrina dos Espíritos. 1857, né? Mais adiante, 1861, o Livro dos Médiuns. Então teve a parte filosófica no Livro dos Espíritos, a parte da ciência, da experimentação, da observação no Livro dos Médiuns. E em 1863, quando então já estava ali sendo estudado, assimilado, toda essa parte, ele entra então, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? De início ele tomou os cuidados para que a doutrina dos espíritos não caracterizasse uma outra religião. Ele queria, sim, que fossem ideias, que fossem verdades, que conjugadas auxiliassem as pessoas de outras crenças a encontrarem um eixo comum que unisse todas as diversidades religiosas. Mas o tempo já extrapolou, fiquem para nós essas observações, este aprendizado, e que fiquemos em paz. Olá, a palestra de hoje nós vamos falar sobre um texto que está no livro Entrega-te a Deus, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. É o capítulo 25, chama-se O Suave Encantamento de Servir. Quantas coisas nós podemos tirar da arte de servir, né? Da arte de trabalhar, da arte de nos desenvolvermos, de servir com amor, né? O serviço, né? Ele está muito além do trabalho remunerado. O serviço ele é mais amplo, né? É a amizade de servir sem esperar nada em troca, trabalhar na seara do Pai, trabalhar nos serviços mediúnicos, tudo isso evidentemente ligado ao nosso desenvolvimento, ou seja, o trabalho, o servir vai nos ajudar a nossa mudança, a nossa evolução. E a arte de servir, a arte de trabalhar, ela faz com que nós mudemos o nosso padrão mental. Quando estamos com as nossas mentes ocupadas, nós estamos em outra sintonia, né? Quando estamos trabalhando ali de boa vontade, com abnegação, com amor, com boa vontade, né? Quantas vezes algumas pessoas estão trabalhando, mas não estão trabalhando de boa vontade, estão trabalhando de uma forma mecânica, reclamando. Será que quando formos para o plano espiritual, nós vamos ali nos arrepender de termos tido oportunidades de servir, de trabalhar e termos deixado ali como que a ferrugem tivesse tomado conta,
né? Nós não fomos servidores fiéis. Então, é importante esse tema para todos nós. Eu vou também complementar com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a parte 3ª, capítulo 3, Lei do Trabalho, que é importante. Então, vejam, o trabalho realmente é algo que nós deveríamos almejar, nos dedicarmos com amor, porque ele é muito importante. Kardec vai trazer que é uma lei natural. Então vamos começar o texto da Joana e na sequência a gente complementa com o Livro dos Espíritos. Quando se serve em qualquer forma de solidariedade, há um suave e doce encantamento que enternece o indivíduo, dando-lhe sentido existencial e dignidade humana. Ou seja, nós somos ali, úteis. Estamos servindo, estamos contribuindo para algo maior, como se fizéssemos parte de uma engrenagem para que ela funcionasse. Então, cada um de nós tem uma função importante. Cada trabalho, quando ele é desempenhado da forma como tem que ser, é importante, né? Imaginemos situações, posições ali que não temos ali o perfil, mas existem pessoas, existem trabalhadores fiéis que abraçam esses trabalhos ali mais anônimos, mais difíceis. E como seria a nossa vida se nós não os tivéssemos, né? Por exemplo, ali dos coletores de lixo, das pessoas que trabalham nos cemitérios, né? O que seria de nós se não tivéssemos essas pessoas, esses trabalhadores que estão fazendo esse trabalho árduo, porém essencial, né? E aí, eu vou já começar com o Livro dos Espíritos, para depois darmos continuidade, então, ao texto da Joana de Ângeles. Então, questões 674 a 681. São as questões importantes que todos nós devemos observar, tá? Vamos lá. 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e prazeres. Então, o trabalho é uma lei natural. Através dele nós iremos nos desenvolver. Acontece que, devido ali às nossas buscas, às nossas necessidades ilimitadas, aos prazeres ilimitados, a gente acaba tendo que trabalhar cada vez mais. Devem-se entender por trabalho somente as ocupações materiais? Não, o espírito também trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, como eu disse no começo, existe o trabalho material, o trabalho remunerado, mas existem outros tipos de trabalho, por exemplo, o trabalho mediúnico, o trabalho voluntário, né? E os espíritos superiores, nós sabemos, estão sempre em trabalho, mas é um trabalho diferente, eles estão no trabalho de nos ensinar. Então, eles estão servindo com encantamento a Deus e a Jesus, ali nos ajudando, nos amparando, nos esclarecendo. Por que o trabalho é imposto ao homem? Então, o trabalho é uma oportunidade de nos desenvolvermos, né? É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Então, ele está falando do homem encarnado. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, deve seu sustento, segurança e bem-estar apenas ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que tem o corpo muito fraco, Deus deu a inteligência como compensação, mas é sempre um trabalho. Então, quando estamos encarnados, é uma oportunidade de servir, é uma oportunidade de nos desenvolvermos, de sustentação da nossa família, das necessidades básicas. E aquele que tem ali algum tipo de limitação, Deus dá a oportunidade de trabalhar de uma outra forma, né? Então, todos podem trabalhar, todos nós somos aptos ao trabalho.
Porque a própria natureza provê por si mesma todas as necessidades dos animais, que é a questão 677. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como vós, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação. Eis porque entre eles o trabalho não gera o progresso, enquanto entre os homens há um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade que eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado de sua conservação, refiro-me ao objetivo a que se propõe a trabalhar, mas, inconscientemente, ao prover suas necessidades materiais, se constituem agentes de desígnios do Criador, e seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, se bem que muitas vezes não percebeis o resultado imediato. Então, há uma diferença entre nós e os animais, né? Entre tantas outras, aqui no tocante ao trabalho. Então, o animal, ele busca a sua conservação. O homem, além da conservação, ou seja, do alimento do corpo, do abrigo de uma casa, das suas roupas, das suas vestes, existe o progresso intelectual, que é esse que nós estamos buscando, né? A nossa evolução, a oportunidade de nos desenvolvermos. Mas aqui também está sendo falado que os animais, né, eles contribuem para o todo, é que a gente não percebe. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está sujeito à mesma necessidade do trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Então, evidentemente, nós estamos na Terra, onde se exalta tanto o consumo desenfreado, muitas vezes, né? Então, por quê? Nós temos essa tendência. Nós estamos num planeta de provas e de expiações, somos espíritos inferiores, espíritos devedores. Então, está de acordo com as nossas necessidades. Se estivéssemos em um mundo avançado, as nossas necessidades seriam diferentes. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não deveis crer por isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, dentro da doutrina, nós vemos aí os espíritos superiores trabalhando muito, né? Ninguém é ocioso. Se pegarmos ali Nosso Lar, né, que é um livro que quase todas as pessoas conhecem e que está aí acessível àqueles que estão começando na doutrina, é muito claro, né? Ali a organização daquela colônia espiritual e o tanto que os espíritos superiores, ali os ministros trabalham. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está livre da lei do trabalho? Do trabalho material pode ser, mas não da obrigação de se tornar útil conforme seus meios, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes não está obrigado a se sustentar com o suor do seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior quanto as oportunidades que surjam para fazer o bem, com o adiantamento que Deus lhe fez em bens materiais. Então, a quem muito foi dado, também muito será cobrado. É uma prova, né? Essa prova aí do poder, da riqueza. Então, a pessoa já tem o suficiente para assegurar ali o futuro e a continuidade de gerações. Isso lhe daria o direito de ficar com os pés para cima, né? Sem trabalhar, sem contribuir? Não, porque ele pode. Então, já que está numa situação ali, poder ajudar outras pessoas, poder promover postos de trabalho, oportunidades de desenvolvimento, contribuir para a sociedade, ajudar que outras famílias também, outras pessoas se desenvolvam e possam ter ali o seu trabalho, né, a capacidade de sustentar a sua família, assegurados. Questão 680. Não há homens impossibilitados para trabalhar no que quer que seja e cuja existência é inútil? Então está se colocando, será que não tem aqueles que realmente não podem trabalhar? Deus é justo.
apenas desaprova aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porque se vive à custa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil conforme suas aptidões. Muito clara a resposta, né? Então, ninguém pode alegar, eu não vou trabalhar, né? Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu não tenho oportunidades. Todos nós temos, né? Então, conforme as nossas aptidões, conforme as nossas buscas, o trabalho surge. Todos nós podemos ser úteis, né? Então, se estivermos aí numa situação de desemprego, alguma coisa assim, há a possibilidade de trabalhar em prol do outro, estar ali movimentando, aprendendo no contato com a dificuldade dos outros, né? O importante é estarmos com a nossa mente sempre ocupada, fazendo bem, porque outras oportunidades evidentemente surgirão. Deus é justo. Questão 681. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais devem trabalhar por seus filhos. Então é igual. Assim como os pais têm que trabalhar e ali assegurar o futuro dos seus filhos, os filhos também teriam essa mesma obrigação. É por isso que Deus faz do amor filial e do amor paternal um sentimento natural para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se ajudarem mutuamente, o que é frequentemente esquecido em vossa sociedade atual. Então, ajuda, né? Nós temos que trabalhar fraternalmente, um ao lado do outro, o mais fraco sendo ajudado pelo mais forte, né? Contribuindo para o todo, né? O crescer e contribuir. Aquele que já está numa condição, ele tem que ajudar quem está numa condição um pouco mais difícil. E assim vai, né? Todos contribuindo para o avanço da humanidade, né? O seu próprio desenvolvimento e o desenvolvimento dos outros. Então, acredito que aqui a parte de Kardec já vai dar todo o embasamento que nós precisamos para o texto da Joana de Ângeles, né? Então, voltando aqui para o livro. O ser humano deve descobrir o objetivo essencial da sua existência, especialmente no que diz respeito ao seu comportamento durante o elevado período de discernimento e de consciência. Então, estamos encarnados. O trabalho é uma lei natural. Então, é um dos nossos objetivos, é um de nossas metas. Estamos aqui para ele, né? Todos os impulsos que nele ocorrem induzem-no ao crescimento, à conquista dos valores transcendentais que aguardam o momento de desenvolver-se, rompendo a couraça que os envolve. A sua é a fatalidade do bem, em cujo curso encontra a real alegria que o propele no rumo da felicidade. Quando estamos ocupados, estamos realmente felizes, né? Em contribuir, em ajudar, a gente se sente útil, a gente desenvolve, né? Então, muitas coisas acabam vindo junto com o pacote do trabalho, né? Principalmente quando estamos falando do trabalho ali de elevação, que é um trabalho nosso, em primeiro lugar, né? Requer ali o nosso esforço individual para a evolução. Emmanuel traz em Palavras de Vida Eterna, né? Que não adianta você ter só um plano arquitetônico, né? Uma planta, ela vai virar mofo se você não construir, né? Se você não colocar aquele plano arquitetônico em prática e transformar numa obra. Então, é ali, o nosso desenvolvimento requer ação, trabalho contínuo, busca, atitude. Ninguém alcança os altiplanos da vida sem os esforços iniciais no sopé da montanha. Então, temos que nos esforçar no bem. Já temos muitas informações, já tivemos acesso a muitos esclarecimentos e certamente outros virão, porque à medida que nos desenvolvermos, mais vamos buscar, né? E mais vamos elevar-nos, né? Vamos nos elevar ali, vamos subir a montanha. Um dia nós estamos na base, no outro a gente está já passos, estamos subindo.
Por essa razão, o esforço em favor da conquista relevante do ser psicológico deve ter como fundamental significado a tarefa de servir. Então, Joana está trazendo para nós o nosso sentido do trabalho espiritual, do trabalho por nós mesmos. Então, nós temos que buscar essa tarefa de servir. É no campo de prova, é na atuação, é no dia a dia. Então, nós vamos servir a nós mesmos, né? Limpando, sabe? Fazendo aquela limpa no jardim, tirando aquelas ervas daninhas de nós e buscando ali nos elevarmos. E quando fazemos isso, automaticamente nós passamos a servir ao Pai, passamos a servir a nossa família, passamos a servir a nossa sociedade. Quando alguém não consegue descobrir a finalidade da jornada humana, continua com entorpecimento emocional e paralisia mental, porque tudo no universo é dinâmico e ativo. Então, se não temos a iniciativa de trabalhar, de servir, nós ficamos paralisados. E quantas doenças nós estamos vendo, né? Tá vendo como ela traz entorpecimento emocional, paralisia? Quantas pessoas estão ali presas a uma situação de dificuldade, justamente porque não tem coragem, não tem força de se ajudar, de fazer esse movimento em prol de si mesmo. O serviço em favor do próximo, por exemplo, enriquece aquele que coopera com os tesouros da sabedoria e da compreensão dos próprios limites, como também os dos demais, facultando a conquista da elevação moral, que se expressa como despertamento para a realidade profunda do ser espiritual que se é. É o contato ali com muitas situações, né? Então, pegue um trabalho voluntário, né? Vá servir, sirva ali num orfanato, num asilo, numa causa. Aí a gente esquece das nossas dores, das nossas dificuldades. Nós nos percebemos ali os mais necessitados, mas os que têm a capacidade de trabalhar, né? O mais forte ajudando o mais fraco. Avançando na direção das horas, compreende que é abençoado pelo ensejo de melhor aplicá-las, de forma que deixe rastro luminoso pelo caminho, dando significado interior ao ato de viver, né? Esse avançar das horas são os anos, a experiência, né? Então, cada um de nós vai deixar esse rastro luminoso, se tiver realmente buscado o trabalho, a arte de servir. Entende que, além do fenômeno biológico de existir, a reencarnação confere-lhe a honra de produzir, de alterar o rumo das ações sempre para melhor, superando os impedimentos que o detêm na retaguarda do progresso. De fato, aqui, quando estamos encarnados, dentro de um trabalho, nós vamos ser confrontados por dificuldades, né? A dificuldade ali faz parte da nossa natureza, né? Estaremos ali com pessoas que não nos damos bem, estaremos enfrentando dificuldades, não vendo às vezes um resultado para as nossas ações, mas isso vai testar a nossa paciência, vai pôr à prova a nossa resiliência, né, em ajudar, em contribuir. Disse com certo pessimismo que aquele que não vive para servir não serve para viver, o que sem dúvida é pejorativo e poderia ser proposto como aquele que não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Então, temos que ter essa consciência, né? Aquele que não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Que possamos buscar o sentido mesmo da vida, né? A vida é uma nobre canção de serviço em todos os ângulos sob os quais seja observada. Em consequência, o ato de servir é manifestação do amor que se alonga do emocional para a realidade prática da ação edificante. Então, é um gesto de amor, né? A arte de servir. Amor por nós, amor por todos, né? Isso não é a caridade em prática, fazer o bem? Quando nasce a criancinha, ainda rica das vibrações do claustro materno, mantê-la em contato com a mãezinha é um ato de amor que proporciona vida e dela fará um ser amante e amado. Porque nesta continuação de dependência, as monoaminas da afetividade são captadas pelas terminações nervosas e transformadas em emoções de bem-estar,
de segurança, de harmonia, né? E ali os pais estão servindo a esse ser que está voltando à Terra, servindo nas suas necessidades mais básicas, né? Os pais passam a escolher tudo, a determinar tudo, e estão ali passando noites em claro, alimentando, trocando, ensinando. Vejam que a vida é uma escola, né? Estamos sempre ali sendo colocados no trabalho, na ação, na arte de servir. Não recebendo essa carícia, o nascituro sente a ruptura dos vínculos que o mantinham com o seio generoso em que se albergava, sentindo-se desamparado e podendo desenvolver os primeiros futuros conflitos de solidão e abandono. Então, se você não semeia isso, né, lá na frente vai haver alguma dificuldade com esse ser que foi confiado, né, a esse trabalho, esses primeiros passos que vão dar o alicerce, a sustentação para esse homem, para essa mulher que está reencarnando. O serviço, portanto, na sua expressão de vida afetiva, é bênção que enfloresce os sentimentos mais nobres. Então, esses últimos parágrafos, ela está falando do servir com amor, né? Você servir a um ser humano, você auxiliá-lo a ser desenvolvido. E isso é só obrigação dos pais? Não, é obrigação da família, né? Todos nós podemos servir e ajudar o outro a se desenvolver, né? Principalmente as crianças. Em função do tempo, nós vamos parar por aqui, porque de fato há uma quebra no texto. Então, na próxima semana, nós vamos dar continuidade a esse capítulo 25, o suave encantamento de servir. Boa semana e até a próxima, se Deus quiser.